Fala, Barbers! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no meu canal, A Bíblia na Cadeira do Barbeiro. E hoje nós vamos para o episódio 7, o erro que quase me fez desistir da profissão. Exatamente. Já pensei em desistir da minha profissão e não foi só uma, ou duas, ou três vezes. Foram várias vezes e vou trazer para vocês aqui. Vamos começar com o versículo principal aqui, ó, Tiago 1, de 2 a 3. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. É isso aí. Todo mundo me vê hoje, né, com 30 anos de profissão, me vê aí dando aula com alunos, com muitos clientes, né? Muitos até me vê, né, no valor que eu cobro, vai lá e faz o cálculo. Acredito que acontece isso com vocês também. Aquele cliente fala, pô, quantos cabelos você corta por dia? E assim por diante, né? Mas o que ninguém conhece são as nossas dores, né? Os momentos que eu tenho certeza que muitos aqui já pensaram em desistir, já choraram dentro da barbearia, já pensou em largar tudo, né? E hoje eu quero abrir meu coração aqui porque talvez você esteja vivendo exatamente o momento que eu já vivi em tempos passados, né? Por exemplo, o meu começo foi muito complicado. Eu cheguei a ficar 3 dias, né, sem cortar um cabelo. E erros na profissão, isso acaba acontecendo, né? A gente fica inseguro. Inclusive, agora mesmo eu estava conversando com um aluno, ele mandou para mim 4 cortes de cabelo que ele fez, que ficou muito bom. É lógico que não dá para comparar com barbeiros de 5, 10, 15, 20 ou até 30 anos de profissão, mas hoje ele tem com quem ele compartilhar. Então ele me mandou as fotos perguntando o que eu tinha achado dos cortes e tal. Eu não tive isso porque lá atrás nós não tínhamos celulares, né? Não tinha redes sociais. Então você ficava muito inseguro, né? Mas durante muito tempo eu achei que o problema era comigo, porque falei, poxa, eu tenho, né, eu saí da roça, vim para a cidade e eu tinha que me esforçar ao máximo, porque eu queria trazer meus pais para cá, né? Eu queria tirar eles da roça, né? Então eu achava que o problema era comigo, outra vez achava que era a profissão, mas olhando para trás eu percebi que não era, não era barbearia. O, o problema era que talvez eu estava chamando uma responsabilidade muito grande, né? E aí os anos foram se passando, os meus pais vieram para cá um ano e meio depois, e aí muitas coisas foram acontecendo no meu caminho, né? Oportunidades foram aparecendo, como também teve as dificuldades, eu precisei fechar minha barbearia, e aí montei uma barbearia de novo, fui trabalhar como colaborador com meus primos, e o problema foi um pouco se agravando, porque eu estava querendo carregar tudo ali sozinho nas costas, né? E aí eu colocava toda a esperança no dinheiro, em algo que não fazia sentido para mim. E eu não via, assim, eu não conseguia enxergar o resultado e esquecia de colocar a confiança em quem eu hoje coloco. Hoje, tudo que eu vou fazer, antes de eu colocar em prática, eu coloco em Deus. Coloco Deus em primeiro lugar. Eu aprendi muito no decorrer desses 30 anos
Eu tive uma barbearia dos meus sonhos. Uma barbearia com muitas cadeiras, cadeiras bonitas, porém era vazio, porque eu não tinha colocado Deus em primeiro lugar. Provérbios 3, 5, 6 fala assim, ó: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Em 2019, eu reformei minha barbearia e deixei ela totalmente do jeito que eu gostaria. As cadeiras todas alinhadas, os espelhos, os carrinhos, o lavatório, a recepção, as luzes, a iluminação, o som ambiente, as TVs, a cozinha, tudo era da forma que eu queria, mas não era da forma que Deus planejou. Foi por isso que hoje eu estou aonde estou. E durante esses 30 anos eu quis desistir muitas vezes, porque eu tive muitos recomeços. Então, em 96 eu montei minha primeira barbearia, em 98 eu recomecei numa outra, fiquei 6 meses, fui trabalhar como colaborador, recomecei de novo. 2000 eu montei junto com meu irmão, nós recomeçamos de novo. 2003 nós viemos para uma barbearia própria. Em 2016 eu recomecei, em 2019 eu recomecei, em 2023 eu recomecei. Então eu quis desistir, não foi só uma ou duas vezes, foram várias vezes, muitas vezes. E eu sou muito grato a Deus pelas pessoas que passaram no meu caminho, principalmente a que está comigo até hoje, que é a minha esposa. A minha esposa, ela tem um fato muito determinante na minha vida. Ela sempre esteve do meu lado nas horas boas e principalmente nas horas ruins. E, e aí eu lembrar de tudo, né, que nós, eu e ela passamos juntos, é incrível, sabe? Eu lembro até quando eu falei para ela, ó, eu vou fechar a barbearia e vou lá para a escola, que é onde estou hoje. É um espaço de 17 metros quadrados. Ela falou, mas você tem certeza disso? Eu falei, tenho. E eu só espero uma confirmação de Deus e ver essa confirmação. E ter vindo para cá em 2023 foi muito desafiador trabalhar sozinho, ficar num espaço sozinho. Minha esposa, ela me ajuda, ela cuida da agenda, cuida da nossa casa, cuida da nossa filha. E hoje ela cuida da mãe dela. A mãe dela, isso que eu vou falar para vocês hoje, agora, eu não falo nas redes sociais, são pessoas muito próximas de mim que sabem disso. Hoje a minha esposa, ela ajuda muito a mãe dela tem Alzheimer, então nós abrimos mão de muitas coisas e fomos morar no fundo da casa da minha sogra para que ela pudesse cuidar da mãe dela. O Alzheimer da mãe dela não estava muito avançado, mas nós estamos ali firme e forte ajudando a mãe dela. E eu vou contar algo para vocês aqui que poucas pessoas sabem, mas eu já pedi para Deus tirar minha vida. Eu já pensei em tirar minha vida. Mas Deus nunca me abandonou. Deus nunca me condenou. É muito. É complicado eu falar isso para vocês, gente, porque eu lembro e eu não quero chorar, eu quero dar continuidade aqui, tá? Mas quantas vezes nós queremos tomar grandes decisões quando estamos cansados? E Deus nos ensina que antes de tudo precisamos descansar e ouvir a sua voz, ouvir a voz de Deus. Eu subi uma montanha, gente.
Eu subi uma montanha para entender quem era o Sandro Botan e graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, lá eu pude ouvir, lá eu pude sentir a presença do nosso Senhor. Deus, ele trabalha muito no processo. Hoje eu entendo que as maiores lições da minha profissão nasceram nos dias mais difíceis. Foi ali que Deus me moldou, foi ali que Deus mostrou realmente quem eu era, meu caráter, minha paciência, minha perseverança, minha dependência dele, de Jesus, de Deus. Em Romanos 8:28 fala assim, ó, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. E realmente, muitas das vezes eu achei que eu não ia conseguir aqui sozinho, trabalhando. Como eu disse, eu pensei em tirar minha vida, não foi uma ou duas vezes. Teve dias que eu pensei que eu não ia conseguir, que Deus realmente não estava ali do meu lado. Mas quando você se entrega verdadeiramente para Cristo, para Deus, você vê que realmente, muitas das vezes você precisa chegar lá no fundo do poço, para que você possa permanecer ali na esperança, na fé em Deus, sabe? Hoje, inclusive, eu estou com essa camisa porque foi a camisa que eu usei para o meu batismo no dia 31 de maio. Eu me batizei e hoje eu posso dizer que eu sou um novo homem, uma nova pessoa. O que me fez permanecer não foi apenas amar cortar cabelo, foi entender que Deus tinha um propósito para a minha cadeira, tinha um propósito para a minha vida. E eu não corto apenas cabelo, eu sirvo pessoas, eu ensino, eu ouço histórias, eu oro quando Deus abre as oportunidades. A minha profissão deixou de ser apenas uma fonte de renda, ela se tornou um lugar de missão. De missão. Ontem eu subi um vídeo falando sobre um cliente que andou aproximadamente aí 700, foi mais de 700 km, porque só para vir até aqui foi 700, então dá mais aí, mais de 1000 km para cortar o cabelo comigo e servir ele às 8 horas da manhã, num domingo, foi incrível. Então não é sobre o cliente nos servir, é nós servir os nossos clientes. 1 Coríntios 15:58, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Então o nosso trabalho não é inútil. O trabalho que eu estou fazendo aqui, eu acredito que não é inútil. Eu preparo tudo aqui, eu deixo aqui, eu preciso ir lendo, porque tem muita coisa que não vem à minha cabeça, mas enquanto eu vou lendo, eu vou lembrando e vou trazendo para vocês, tá? E eu quero deixar algumas perguntas aqui. Você está pensando em desistir? Você que está me vendo agora, está pensando ou já pensou em desistir? Será que o problema realmente é a profissão ou é você? Ou Deus está usando este momento para te fortalecer? Você já parou para pensar? Quando eu tive aqui um dia, eu estava desesperado na barbearia, eu precisava pagar uma conta. E era muita conta para pagar, acumulei muita dívida. E eu falei, Senhor, meu Pai, o que está acontecendo? Eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre. Gente, é impressionante. Uma hora depois, um cliente me mandou uma mensagem falando que queria fechar um pacote. E quando eu mandei para ele o pacote, ele já, já mandou a quantia total, não foi nem da parcela, foi total do pacote. Então, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus, quando Ele. Hoje eu peço todo dia a Deus para que Ele cura a minha ansiedade.
porque nós somos ansiosos, né? Como diz a palavra, não andeis ansioso por nada. Assim diz o Senhor. Então, assim, se você está ansioso por algo, acalma o seu coração, ajoelhe a ora, pede a Deus que Ele te ouve e Ele te traz. E hoje eu agradeço a Deus por não ter desistido. Porque se eu tivesse parado no meio do caminho, eu não teria visto tudo o que Ele ainda tinha preparado para mim. Quando eu trabalhava com meus primos, em 2000 mais ou menos, ali eu não vou lembrar agora exatamente o ano, eu tinha uma Bis. Eu fiquei 2 anos pagando ela. Quando eu quitei, eu sofri um acidente. Graças a Deus, estou aqui, ó, vivo, não morri. Mas aquele acidente foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu enxerguei coisas que eu não estava enxergando. Então, muitas das vezes acontece coisas na vida da gente, né, que a gente acha que é o fim, mas não. Deus tem um propósito na nossa vida. Talvez você esteja vivendo um capítulo difícil na sua vida, mas não tome uma decisão definitiva por causa de uma fase passageira. Permaneça a hora, ajoelhe, aprenda, confie, porque Deus ainda escreve os melhores capítulos na sua história, como Ele está escrevendo. Sábado eu estava em Campinas atendendo o Jonathan Emmer, um cara incrível, mano. Incrível, incrível. E foi sensacional. Tive a honra e o prazer de assistir o espetáculo dele. No final ele orou. Meu, que oração. Ele é um cara incrível. Então, não tome uma decisão definitiva por causa de uma fase passageira. O problema nem sempre é a profissão, às vezes é o peso que estamos tentando carregar sozinho. Quantas vezes eu carreguei coisa sozinho? Deus não desperdiça as nossas lutas, Ele as transforma em aprendizado. As maiores vitórias da minha carreira nasceram depois de momentos em que eu pensei em desistir. Pensei várias vezes, gente. Várias vezes. Eu pensei em ser tatuador, corretor. Quem permanece pela fé colhe aquilo que jamais imaginou viver. Então, talvez, nesse momento agora, acabou de assistir esse episódio aqui, senta e pensa. O que Deus já fez na sua vida? Os livramentos que Deus já fez em sua vida. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou mais uma vez orar por vocês. Pai, que o Senhor venha mais uma vez, Pai, abençoar essas pessoas que estão aqui, que chegaram até aqui, Pai, para ouvir essa oração. Iniciamos mais uma semana, que seja uma semana de bênçãos, Pai. Sabemos que todo dia é um dia desafiador, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor é o Criador, Pai, do céu e da terra. O Senhor é o Criador do vento, do ar, da terra, das plantas, dos pássaros. O Senhor é bênção na vida de cada um de nós, Pai. Por isso eu venho aqui, Pai, pedir que o Senhor abençoe a vida de cada um dos irmãos, das pessoas que estão aqui ouvindo e assistindo este conteúdo, Pai. Porque não é somente um conteúdo de corte de cabelo, é um conteúdo de vivência de vida. E o Senhor sabe da minha vida, o Senhor sabe da minha vivência, o Senhor sabe dos meus obstáculos, Pai. Como o Senhor também sabe dos obstáculos de cada um que está aqui, Pai, vendo, assistindo. Então, por isso, Pai, eu peço, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor traga a bênção, prosperidade. E que o Senhor não deixe que essas pessoas desistam da vida, do trabalho, do caminho. Eu agradeço em nome de Jesus. Eu sou o Sandro Botan e esse foi mais um episódio podcast A Vida, a Bíblia na Cadeira do Barbeiro. E espero que essa mensagem te fortaleça e peço que você compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreve e deixe sua mensagem.
vai me ajudar muito, 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 muito a fazer com que a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante e que ela possa cada vez mais aí me ajudar a criar mais conteúdos. Que Deus abençoe a vida da sua família, que Deus abençoe a sua vida, o seu trabalho, em nome de Jesus. Uma ótima semana, um dia abençoado. Tamo junto. Obrigado.